Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa sempre convidando você para fazer parte desse grande grupo de pessoas que fazem a diferença na sociedade. Nós que temos a consciência, estamos com a consciência mais ampliada para esse sistema maior que a nossa sociedade, nós que temos um conhecimento maior, é até uma obrigação, né, nossa, fazer alguma coisa para que aqueles que estão excluídos sejam incluídos. E essa inclusão, ela traz muito bem para faz muito bem para a nossa sociedade. E eu costumo dizer sempre que aquele que faz um trabalho voluntário, ele ganha muito, porque até o seu sistema imunológico já foi comprovado, né, por neurocientistas, que as pessoas que fazem um trabalho voluntário, o seu sistema imunológico fica fortalecido. Veja, até por uma questão de saúde é bom a gente praticar o voluntariado, né, e fazer o bem. E nós temos muitas pessoas na sociedade que fazem isso. Hoje eu estava pensando numa reflexão que eu ouvi um dia de uma pessoa que foi ao médico e aí a pessoa falou assim, você é meu paciente. Na realidade, ele é o cliente do médico. Quem tem que ser paciente é o médico. Porque o médico ele passa o dia inteiro ouvindo as dores, os sofrimentos das pessoas. Então, ele tem que desenvolver essa paciência, a ciência da paz. Essa cultura de paz tem que passar também pela área médica, né? Uma medicina humanizada, amorosa. E nós temos muitos médicos que oferecem seu trabalho voluntariamente também. E a todos esses médicos nós prestamos homenagem, porque nós estamos num momento onde passamos ainda pela pandemia, e nós dependemos de todos os médicos, de todos os enfermeiros, todos aqueles que estão ligados à área da saúde. Aqui nós deixamos o nosso agradecimento. E várias áreas podem também fazer transformações. E nós trazemos sempre aqui para o programa pessoas que fazem essas transformações, que são interseções sociais que promovem a diferença. E hoje nós estamos trazendo aqui para vocês uma pessoa que é na área da dança, a arte. Vocês sabem que a arte cura, a arte traz um novo fôlego para aquela pessoa que está excluída, quando você a inclui dentro da arte, quando você mostra para ela que ela pode se expressar através da arte, ela se expressa, a vida dela muda. Muitas pessoas são beneficiadas no mundo hoje por trabalhos oferecidos por pessoas, por profissionais de maneira voluntária. E isso faz toda a diferença na nossa sociedade. Hoje nós estamos recebendo aqui Maria Emília Clark. Ela é assistente social, mas ela tem uma história linda. Ela é assistente social da UFAL. E ela é bailarina também. E ela tem uma história linda para contar para a gente. São mais de 23 anos de carreira e quantas coisas, né, Maria Emília Clark, quantas coisas lindas aconteceram na sua vida. Eu sei que você nasceu em Penedo, veio para Maceió e depois voltou, teve todo um histórico. Você tem uma história com Alagoas. Conta um pouco sobre isso. Prazer imenso estar aqui com vocês no Trilha Social. Sou sua fã. Muito obrigada. Do seu trabalho com a sustentabilidade, com os livros paradidáticos, com tanta ação, né? Como uma construtora da nossa sociedade. Então, eu nasci em Maceió e vivi em Penedo durante 11 anos da minha vida. E Penedo é aquele ambiente onde eu absorvi a cultura popular, a essência religiosa, não é? O ambiente histórico, a energia do bem circulante, o Rio São Francisco, não é? E lá, meus primeiros anos de estudo, no Colégio Imaculada Conceição, enfim, Penedo é a minha alma. Eu digo que eu trago Penedo nas minhas costas. Aos 11 anos viemos para Maceió, meu pai por um problema cardíaco, e iniciei o balé aos 11 anos de idade. Eu soube também que o balé foi introduzido na sua vida, na realidade, por uma vontade, né? Foi o seu avô que incentivou,
Tinha alguém mais da família Isso. que... Eu tenho um histórico bem interessante. Meu pai era odontólogo, minha mãe estudou serviço social também, mas ela era do Conservatório de Venúzia de Barros, ela tocava acordeão, ela dançava uma dança que não era o balé, mas era uma dança criativa de Dona Venúzia. Vamos fazer um alento à grande Dona Venúzia de Barros, no qual nós fizemos um trabalho também, já homenageando-a. E minha mãe tinha esse ar artístico para as artes e também dançava e tocava. Papai era odontólogo, mas tocava violão, fazia parte daquela bela boemia pernedense dos finais de semana. Minha casa era um reduto de artistas no final de semana, não é? E aí, saboreando aquele pitu e aquela beleza da música, né? Ali da música boa, da bossa nova, do samba, né, de raiz e tudo mais. Então, já aqui em Maceió, quando nós fizemos essa transferência, meus avós, eu já tinha uma prima que já fazia dança, já fazia balé, e ele resolveu colocar todas as suas netas no mesmo patamar. Iniciamos as 3, Lídiva mais velha, Marta mais nova, mas eu segui aos 19 anos, não é, depois de toda eu tive uma carreira muito rápida, no sentido de evolução, porque eu era aquela aluna, né? Eu iniciei na Eliana Cavalcante com o professor Fernando Ribeiro, mas eu era aquela aluna muito dedicada, fazia 2, 3 aulas por dia. Então, esse desenrolar aconteceu muito rápido, mas sempre juntava as minhas economias, que além de dançar eu também desfilava, fazia uma série de questões nas áreas artísticas, não é? Veja bem, você começou no balé e o balé ele te abriu outras áreas, né? Sim. Ele abriu eu costumo dizer que quando nós entramos para as artes, quando as pessoas começam a entrar para a arte, amplia a consciência para outras áreas que você nunca pensou em estar, mas que naturalmente acontece. Com você isso aconteceu. Isso, exato. Desde Penedo eu já me destacava com a poesia. Sempre gostei de escrever, apesar de nada, tá tudo guardadinho. Mas assim, a poesia, a declamação, a apresentação no teatro da Escola do Imaculada Conceição. Depois aqui você passa a abrir o universo. Você participei de Bodas de Sangue com Milton Macarelli aqui e eu, com o teatro. Então assim, um universo cultural me fez entender que aquela grande sensibilidade, que aquela grande transformação interior e para fora, o expressar, né? Não é? Isso me fazia um ser humano melhor. Meu olhar era um olhar de sonho, era um olhar realista por conta do serviço social já na Universidade Federal, mas existia a vontade do realizar. E a esperança? E a esperança de chegar. Mas a minha vida aconteceu sempre de uma forma, tudo muito sem programação. Foi acontecendo. Talvez pela minha forma insistente de querer melhorar a técnica, querer melhorar a arte, querer melhorar a vida como um todo. Passei a me envolver desde pequena. Por exemplo, eu aos 14 anos de idade ia para o orfanato Eunice Weaver, onde meu pai também era um voluntário odontólogo. Levava bem pequena, fazia bolo, guaraná e montava coreografia, dançava para as crianças. Então sempre eu tive uma identidade. Então o seu pai também, ele deu exemplo para você de voluntariado. Exato. O quanto é importante que isso comece dentro do lar. Sim, a família é o centro de tudo, não é? Então, minha vida foi dividida entre 2 cidades, Penedo e Coruripe. Coruripe é a família materna de meus pais, não é? Então, minha mãe, meus avós de origem, meu avô paterno de origem inglesa, e aí daí vem o Clark, e meus avós, o do brasileiro, meu avô era sertanejo, não é? E meu pai, um homem muito forte, criou essa raiz forte. Então, dessa união de forças, né, de histórias de vida, de ancestralidades,
eu acho que esse universo me fez entender que tudo passava, no fundo, por mim, pelos outros, mas a minha decisão de estar frequente, de ser coerente, né? De me fechar, no sentido de entender que quando você quer, você tem que ter um foco, você precisa se autocentrar. Então, eu É um muitas objetivo, vezes... né? Era o objetivo. Então, muitas vezes eu precisei dizer, agora eu não vou para tal festa, porque amanhã eu terei uma aula e vou ter um espetáculo no outro dia. Então, eu acho que são essas decisões de vida, de sair daqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, de fazer toda uma organização anual que você precisa ter, né, para viajar. Então, essas decisões, elas lhe fazem um ser humano decidido. E foi através de uma dessas excursões, né, que a gente fez para São Paulo, dentro do Balé Estágio. Eu, aos 19 anos de idade, tinha recém-formada do curso de Serviço Social. Veja, duas coisas. Duas coisas. O importante é assim, que você, além de se especializar, além de ser uma bailarina, o curso de assistente social lhe deu um embasamento para você atuar socialmente. Exatamente. Né? Poderia até ser, porque, vou lhe fazer uma pergunta, né? Eu me lembro, né, há muitos anos atrás, o balé, o artista não era bem visto. E também, até para ele se estabelecer profissionalmente e sobreviver da sua arte, era difícil. Você passou por isso também? Não, eu já venho de uma fase onde os meus pais entenderam que a dança era algo imprescindível para mim. Aos 16 anos, Maristela, eu recebi um convite de uma grande escola em São Paulo. Meus pais falaram, não, você vai concluir o seu curso de serviço social, que eu era aluna, ao que aos 16 anos eu entrei no curso de serviço social. E ele falou, não, você só irá ter essa continuidade quando você terminar o seu curso. Então, e você colocou como objetivo? Em 1988, eu tinha a opção de ficar para a colação de grau ou ir para o meu curso de férias. Naquele momento, eu falei, papai, eu vou para o meu curso. A colação eu faço quando retornar. E olha o que é o destino e o que é a decisão. Dia 19 de janeiro era o dia do meu aniversário, eu estava dentro do Balé Estágio, na companhia mais importante, ao meu ver, porque profissionalizou o balé brasileiro, é a companhia que iniciou o processo de dança e socialização no Brasil. Estava eu sentada, Márica, após uma aula com o maestro Ordones, os diretores Décio Ateri e Márica Gidali, se retornam a mim e falam, Maria Emília, nós já vimos uma cubana, uma argentina, uma uruguaia, mas a vaga é sua, você tem que estar aqui em 15 dias, trazer o seu passaporte, porque teremos muitos trabalhos para você aperfeiçoar e aprender, e estaremos na Europa. Como foi esse momento para você? Então, é justo o que você estava propondo. O momento que você decide ir ao seu foco, vem um presente deste. Não é? Eu poderia ter optado e ficar aqui em Maceió, fazendo a colação de grau, que é o que os mais solicitam. E só a carreira de assistente social, mas... Seria bárbaro também, mas o meu destino estava, talvez, já traçado. Com a procura traçado. Então, em 15 dias eu retornei para São Paulo e passei 11 anos de vida numa companhia que só fez me ensinar, porque a companhia significa uma companhia profissional brasileira no estado de São Paulo. Significa que você vai conhecer o universo de dança. Qual o nome da companhia? Balé Estágio. 50 anos completos este ano. Então, você está em São Paulo significa que você vai entender o universo mundial da dança, porque por lá passam todas as companhias, passam todos os mestres. Existe um intercâmbio dos grandes festivais, não é? E o intercâmbio cultural, porque cada cidade, cada local tem o seu histórico, assim como o Nordeste também tem. E você foi levar a nordestinidade. Isso, a força. A força do Nordeste. Nós, mulheres alagoanas, brasileiras, somos a força que vem da nossa ancestralidade, da nossa negritude, da forma indígena, do europeu. Toda essa miscigenação fortalecida nos faz decidir.
E o Balé Estágio, que foi essa companhia no qual eu fiquei 11 anos, é uma companhia que sempre teve decisão, sempre optou pelo caminho da dança e da socialização. Então não poderia ser diferente. Da mesma forma que ele estava nos grandes palcos europeus, como a Bienal de Lyon, o Festival da Hungria, Festival em Cuba, em Cádiz, né? Na Espanha, em L'Aquila, na Itália, onde eu tive toda essa oportunidade, eles estavam na FEBEM, eles estavam nos processos criativos com a escola, transformando os professores, fazendo os professores se sensibilizarem para atuarem de uma forma mais criativa e consistente na sala de aula. Introduzir uma nova forma de aprendizado. Nós sabemos, por exemplo, que o teatro, ele, quando é introduzido como uma ferramenta, porque através do teatro você pode ensinar, através do balé também, porque você pode ensinar história, né? Através da dança você pode ensinar como é a nossa fauna, a nossa flora, tudo que existe, né, no nosso país, a nossa história pode ser também colocada através da dança. Concordo plenamente. Pegando essa ideia, quando eu retornei, depois desse período de 11 anos lá em São Paulo, vim como coordenadora de dança da FUNTED, extinta FUNTED, mas já iniciei também a escola, já iniciei a companhia, já iniciei o trabalho social, que vamos falar aos poucos. Isso. Mas passei a desenvolver, nesses 3 campos, uma forma pedagógica, social, interativa, de comunicação, de como passar essa pedagogia de uma técnica clássica, acadêmica, com seu rigor e com sua técnica, mas sabendo o caminho pedagógico, criativo, emocional, eu diria emotivo, de passar determinadas questões, determinados passos, determinadas situações que exigem do bailarino força, concentração. Então, quando você tem um apelo de pedagógico, criativo, que foi para transformar, você vai transformar o seu dia a dia, seja no trabalho social, seja dentro de uma escola privada que você precisa ter para poder realizar o trabalho social, no caso, o Balé Maria Emília Clarke, seja a companhia que vai transformar as ideias pedagógicas, criativas de memória, que já vem como consequência disso, né? Que são os projetos coreográficos, que a gente se volta para a memória da lagunidade brasileira, consequentemente universal. Então, tudo isso vai fazer um trabalho de abertura, de desbloqueio. Então, é muito importante a dança, o teatro, a comunicação, o olhar também terapêutico, o olhar também da emotividade, ver aquela criança não apenas como um receptor, olhar mas como além ser dela, humano. olhar além daquilo que se vê ali, né? Você vai além dela, você vai na história, e na história, inclusive, porque cada escola também tem a sua característica, né? Você falou uma escola particular, uma escola pública, dependendo do local também tem diferença. Então, você, com toda a sua experiência, você conseguiu utilizar todo o seu conhecimento, uma experiência maravilhosa, adaptando as necessidades, olhando com um olhar humano, a gente chama de um olhar humanista, ou seja, olhar para o outro como se você olhasse para você, porque nós costumamos olhar para nós mesmos com muita condescendência, né? Nós vemos na sociedade sempre, quando nós observamos os comportamentos que não são os ideais, né? Às vezes a pessoa está sofrendo, a pessoa sempre diz assim, eu estou sofrendo por causa do outro. É o outro que me faz sofrer, é sempre o outro. Mas as pessoas agora estão começando. Então, o que você fez? Você fez uma viagem dentro de você. Você olhou para você, você olhou para você. Como você olha para você, você também olha para os seus alunos e olha também para as interseções que você faz de uma forma bastante ampliada, olhando aquilo que vai fazer a diferença. Então, aquele aluno que participa de um trabalho como esse que você faz, principalmente os trabalhos nos locais e com jovens que estão em situação de vulnerabilidade, há uma transformação, porque você faz algo que é necessário na nossa sociedade e é bom para o sistema social.
que é a inclusão. São aquelas pessoas que estão ali, não são vistas, não têm oportunidade, não têm condição de pagar uma escola de balé, né? Não tem, tem um sonho, mas não tem como viabilizar. E você chega com essa oportunidade para eles. Eles abraçam com muita força. No ano de 1999, além de coordenadora de dança da extinta FUNTED, além do trabalho burocrático, que foi muito importante, existia o papódromo na beira da lagoa. E eu falei, eu vou ocupar esse espaço. E aí foi no momento que surgiu a primeira ideia, né, dentro daqui de Maceió, que é o primeiro projeto em dança e socialização no estado, que foi nesse ano. E aí apareceram mais de 300 crianças. Eu falei, vou pegar 80. Foram 80 crianças que nós selecionamos ali no papódromo. As aulas iniciaram lá. Eu passei durante quase 6 meses dando aula no papódromo, mas as chuvas vieram e aí se tornou inviável o espaço, porque falta uma estrutura no espaço para isso. E aí fomos para o CAIC ao lado. E lá no CAIC ficamos 3 anos. E aí não era o piso adequado. E aí vamos repensar tudo isso, porque a gente trabalha com físico que salta. Você precisa ter um piso flutuante na sala. É até para segurança. Né? Então, aí levamos para a escola. Então, já são 23 anos que a gente faz o trabalho social. Nós temos a escola privada, fazemos trabalho social dentro da escola e fazemos há 6 anos. Houve um edital de ocupação na DITEAL, não é? Diretoria de Teatros Alagoanos, que é um espaço público, onde eu lancei esse mesmo projeto, mas com um formato ainda mais especializado, colocando a interatividade com as artes cênicas e as exposições que acontecem por lá. E há 6 anos nós estamos com 50 crianças da rede pública de ensino que fazem aulas gratuitas. É um trabalho voluntário e com espetáculos de culminância anualmente. Então, já existe um estudo na universidade que só de rapazes, isso na época que foi feito essa pesquisa, existiam 800 rapazes que teriam sido beneficiados pelo projeto social. E isso vale frisar que os rapazes são em número muito reduzido. Então, se houver uma contabilidade desses 23 anos de quantas crianças e adolescentes foram apoiados de forma gratuita, é uma conta imensa. O que a gente precisa deixar claro é que eu sou um aprendiz. Com cada um, eu me torno um ser humano melhor. Porque cada um me obriga a olhar mais para ele, para o outro e para o universo que nós estamos. E para você? E para mim. Então, qual é o seu papel dentro de tudo isso? Qual é o meu papel? A minha maternidade está aí. Minha maternidade está nesse descobrir, instigar. Vale frisar que nosso trabalho não é só voltado às aulas de balé clássico acadêmico e repertórios e espetáculos de memória, que são os espetáculos de culminância, que são vastos. São 44 projetos coreográficos que existem nesses 3 ambientes no qual eu citei, que aí a gente pode citar Lido Ivo, Delson Shoa, Ebigato Falcão, Fernando Lopes, Paulo Caldas, Selma Brito, um grupo de pensadores e arquitetadores da nossa cultura alagoana, mas eles todos estes alunos são obrigados a pesquisarem semanalmente temas da história. Com isso, você, é como eu falei, interfere no estudo também deles, no conhecimento. Ou seja, você, através da dança, ele pensa, eu vou só dançar. Não, não vai só dançar. Ele também vai fazer pesquisa, vai conhecer a história, porque a dança dele tem a ver com a história. Ele vai expressar na dança aquela história. Então, quanto mais ele se empoderar dessa história, mais ele vai conseguir expressar fisicamente através da dança, né? A expressão corporal, ela vai ser mais efetiva. Quando fizemos Acendedor de Ilusões com o cineasta Joaquim Alves, eles foram estudar todo o cinema, na origem, o cinema novo, o cinema alagoano. Eu falei, olha, o cinema pode ser o tema do Enem. É verdade. Então, eu vivo instigando, vamos estudar a história da arte, vamos estudar, está acontecendo uma exposição no Complexo sobre a modernidade, com o modernismo brasileiro. Então, vamos estudar o modernismo.
Vamos entender o que foi a Semana de 1922. Vamos conhecer os influenciadores da nossa cultura. Quem são os modernistas em ação no nosso estado? Então, eu acho que essa ação que vem no entorno da formação do bailarino, ela, no momento em que você tem crianças que participam destes projetos, onde algumas não se alimentam direito, que são algumas oriundas da rede pública de ensino, por exemplo, então você vem, o que importa, além da formação técnica, se ele quiser, se ele será um bom bailarino, é exemplo do Jackson Ferreira, que veio de Coruripe e iniciou conosco no Balé Maria Emília Clarke dentro do projeto social. E hoje ele se destaca nos Estados Unidos. Foi da Geoffrey School Chicago, Companhia Jovem, está em Linhas, vive se destacando, é um grande exemplo, talvez o exemplo que esteja em atividade hoje fora do Brasil, chama-se Então, Jackson e ele Ferreira, começou dentro de um projeto do Balé social. Maria Emília Clarke. Teve uns passos em Coruripe, mas toda a base dele formativa veio com o balé e com a companhia. Então a gente vai chamar algumas fotos aí para que você possa falar um pouco, agora para as pessoas verem alguns dos seus trabalhos, né? Então, esse daí. Aí eu estava no Balé Estágio, um trabalho sobre Magritte e Bosch. A próxima foto, essa daí. Alunos formados, oriundos do projeto social, Jennifer Millen, uma bailarina formada hoje em atividade no estado. Isso aí também. Aí temos bailarinos, 2 rapazes oriundos do projeto social e alunas que são da escola. Sim. O projeto social dentro da DITEAL, que abarca 50 crianças da rede pública de ensino. Maravilhoso. Com apoio da sua diretoria artística. E Maria Emília Clarke, Marcelo Pereira. Marcelo Pereira esteve recentemente em Maceió dando o curso. Hoje dançamos juntos, foi para a Suíça, tem a escola dele na Suíça e nós estávamos ali fazendo Pantanal na Itália. Que coisa linda. Aqui o trabalho oriundo da Lei Aldir Blanc, diria, o único edital que a Maria Emília Clarke participou esses anos dentro de espetáculos, que fez Salve de Almeida. Salve Almeida. Crianças do Complexo. A bicicleta é um trabalho que a gente se reportou, a questão da educação no trânsito. Isso, maravilhoso. Várias crianças este ano em processo seletivo. E a dor de escolher 50, onde você tem 200 verdade. na sala. Porque é o que é possível. O início do projeto, Maria Emília Clarke, aqui no Teatro Deodoro. Projeto Salve de Almeida, esse cenário foi montado por mim durante 3 noites, eu enrolando com as minhas próprias mãos. Uma foto do documentário que a DITEAL nos ofereceu em cima dos 6 anos da nossa atuação dentro da rede pública de ensino com o projeto social, lá dentro do teatro. 2 alunos oriundos do projeto dentro da DITEAL, um bailarino apoiado pelo projeto da escola e uma bailarina da escola. Jackson Ferreira. Esse aqui está na Geoffrey School Chicago. Agora ele já está em Chicago, já está em outra escola, já coreografando também. Veja, ele começou num processo... Fotos ainda dessa seleção, veja a quantidade que eu falei do número de rapazes, é sempre inferior, mas só nós talvez sejamos a escola com mais bailarinos. Sempre tivemos 8, 10, dançando 15, 20. Espetáculo do ano passado da DITEAL, feito em 16 dias, logo após a liberação. Sim. A toque de caixa. Isso, os alunos em processo de alongamento e formação. Alunas inclusivas do projeto. Lindo trabalho. Alunas da escola, que são profissionais da Companhia Maria Emília Clarke. Eu, Maria Emília Clarke, dentro do Balé Estágio, dançando por aí nos teatros da vida. As alunas da rede pública, assim, lotando o teatro, dos espetáculos de culminância. E é isso... das crianças da rede pública de ensino. E o importante é que a rede pública ela possa ser beneficiada em assistir também, ir ao teatro, dentro dos projetos. 100% dos nossos espetáculos da DITEAL e 80% da companhia sempre foram gratuitos. Isso é maravilhoso. Você é uma pessoa com uma alma de inclusão, de amor, né? De uma amorosidade muito grande, porque tem que ter uma amorosidade muito grande e utilizando todos os seus conhecimentos. E eu estou sabendo também que você vai para São Paulo agora, vai haver um documentário lá em São Paulo, do Vladimir Castro, né? E também
na companhia Estágio, e quem iniciou, né, foi Maria Gidai e Décio Otero. O primeiro projeto de dança do Brasil foi feito por eles e esse ano completa 50 anos e você vai para lá também para fazer parte dessa história. Você faz parte da história, Emília. Então, último dia 17 agora, houve o lançamento do DOC 50 anos do Balé Estágio, como você muito bem se posicionou, não é? É a companhia de porte nacional e internacional, mas que iniciou todo e é a sua atividade mais importante do processo de inclusão da dança em todos os territórios possíveis, como já falei, escola pública, FEBEM, processos criativos com os professores. Então, eles iniciaram há 50 anos, fizeram parte do projeto Barca da Cultura, no Rio São Francisco, né? De Carlos Pascoal Magno. Ela húngara, Marika Gidali, que veio depois da guerra, no período da guerra, Décio Otero Mineiro de Ubá, iniciaram esse grande projeto de profissionalização. São incontáveis bailarinos que passaram por lá. Então, eles fizeram, desses 50 anos, no caso, Vladimir Castro, cineasta, selecionou, né, diversas pessoas que participaram desse documentário, entre eles Egberto Gismonti, a bailarina Clarice Bujan, a pensadora e escritora Cássia Navas, a Helena Katz. E eu fui uma das bailarinas selecionadas dentre esses 10 profissionais. Então, e nós aqui de Alagoas é que ganhamos essa maravilha que é a sua presença no nosso estado, fazendo a diferença, o local, levando para o mundo toda a nossa alagoanidade. E, assim, o programa Trilha Social te enaltece, reconhece, vemos você é muito importante para o nosso estado. E o programa Trilha Social está chegando ao final, então eu gostaria só que você se despedisse. Eu queria agradecer imensamente a você, ao André, a toda a equipe, a TV Assembleia. Eu diria uma coisa, não andamos sozinhos, andamos em equipe, andamos de mãos dadas. Só temos sentido se tivermos mãos, se tivermos forças. Claro que todos gostamos de reconhecimento, mas não é necessário o reconhecimento, é necessário fazer, é necessário agir diariamente. Eu dou 32 aulas na escola, de segundas a quintas, e vou sextas e sábados trabalhar 9 horas aulas. E nessas 9 horas aulas eu não me sinto cansada, eu me sinto energizada para começar a semana seguinte. Então eu diria que esse agradecimento vai a todos que me apoiam, vai à vida, vai ao meus companheiros, vai às pessoas que me apoiaram, as trilhas, os pais e as mães que chegaram. E é isso, só tenho a agradecer pessoas como Fernando Gomes, Alexandre Holanda, Sheila Maluf. Temos que agradecer a todos os grandes artistas e profissionais que eu pude encarnar para produzir algo que talvez fique para a história, mas foi feito com amor, com afeto, assim como você traduz a sua comunicação. Tá, ok, muito obrigado. O programa Trilha Social agradece a sua presença, a sua história, dividindo aqui com todos vocês. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, termina agora, mas volta semana que vem. A gente volta sempre com novidades para você. Até lá!